No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as telas hexagonais. As telas hexagonais, elas são um modelo de tela idealizado principalmente para a área rural. Ela tem esse nome de tela hexagonal pelo fato de que ela é construída no formato, que forma um hexágono, uma circunferência com 6 lados. Ela é utilizada muito na área rural pelo fato da construção dela ser em materiais mais leves, às vezes mais finos, idealizado principalmente para o fechamento de pomares, galinheiros, pinteiros, viveiros para pássaros, áreas para animais um pouco maiores também, como porcos, ovelhas. Então esse é um material muito utilizado mesmo na área rural. Ele tem por característica o fato de ser constituído em arames mais finos e a própria construção dos rolos é feita de uma forma que fica muito maleável e fácil para trabalhar. Então seja para você fazer um viveiro, que é uma área que precisa trabalhar de forma a dobrar, cortar mais esse material e adequar ele mais ao ambiente, ou para um cercamento mais comprido, ele tem muita facilidade para que seja feito esse cercamento, esse fechamento com esse material. Então por esse motivo ele é muito utilizado até mesmo para quem quer comprar o material e a pessoa mesmo realizar essa instalação em casa, pela praticidade que ele tem na sua utilização. E essas telas são construídas em tamanhos de malha diferentes, cada uma para uma aplicação específica. Quando você for olhar a característica técnica, normalmente ela vai estar o tamanho da malha em polegadas, que dificulta às vezes um pouquinho o entendimento, mas é bem simples. Quando cada polegada equivale a aproximadamente 2,5 cm. Então quando você precisar fazer a equiparação, quando o modelo maior das hexagonais ela tem 3 polegadas, então ela equivale a aproximadamente 7,5 cm. A que tiver 2 polegadas vai equivaler aproximadamente a 5 centímetros. A de 1 polegada equivale a aproximadamente 2,5 cm e a mais fechada, que é a de meia polegada, equivale a 1,25 centímetros. Já quanto à espessura do arame que vem na construção dessas telas, existe uma outra nomenclatura, que é o BWG. Então você precisa entender o que corresponde também. Às vezes uma confusão que é feita é o fato de achar que quanto maior o número do BWG, por exemplo, existe o BWG 24, existe o BWG 22, 20, 18, 16. Parece que quanto maior o número, maior a espessura do fio, mas é o contrário. Quanto maior o número do BWG, menor a espessura do fio. Isso é importante para que você entenda a diferença entre os modelos. Então, por exemplo, o número BWG 22, que é um dos mais utilizados, ele tem 0,71 milímetros de espessura. Já o outro modelo bastante utilizado nas telas hexagonais é o BWG 18, que é um modelo que possui aproximadamente 1,24 milímetros, sendo bem mais grosso do que o anterior. E outro que também é utilizado em alguns modelos é o BWG 16, que daí é o equivalente a 1,65 milímetros de espessura. Agora então vamos falar um pouquinho sobre cada modelo específico e a sua principal utilização, para que você possa ver qual modelo que realmente se encaixa melhor com o seu projeto. O modelo de tela hexagonal mangueirão é um modelo então confeccionado com a malha de 3 polegadas, equivalente a 7,5 centímetros, e possui uma espessura de fio de BWG 18, que é o equivalente a 1,24 milímetros. Isso faz com que esse cercamento ele tenha uma boa resistência. Então, as principais aplicações para esse modelo são desde cercamentos gerais de terrenos, quando você quer economizar um pouco, ou às vezes não tem uma necessidade de segurança tão alta, você pode estar utilizando para um cercamento de terreno, um cercamento de divisão de área dentro do seu terreno, dentro de um sítio de forma geral. Ele também pode ser utilizado para cercamento de animais um pouco menores, como é o caso ali de porcos, ovelhas ou outros animais de pequeno porte. Ele também pode ser utilizado para cercamento de galinheiros, até mesmo para a parte de viveiro para aves maiores ele também pode ser utilizado. Esse modelo só não é aconselhado para caso você precise então fazer um cercamento para animais com maior força, às vezes dependendo do tipo, por exemplo, de cachorro, não é interessante porque ele vai ter muita força e pode danificar essa tela com o tempo, ou às vezes para você fazer uma criação de pintos, então pode ser que ele consiga passar quando for muito pequeno, ou quando os pássaros são muito pequenos, então para esse tipo de situação ele não é aconselhado. O modelo da hexagonal galinheiro, ela é confeccionada com a malha de 2 polegadas, que é o equivalente a 5 centímetros, e ela tem 2 opções de espessura de fio. Ela tem a opção com fio BWG 22, que é o equivalente a
0,71 milímetros de espessura, e o modelo com a espessura BWG18, que daí é com a espessura de 1,24 milímetros. Então, a galinheiro fino, que é a com fio de BWG22, a espessura de 0,71 milímetros, é um modelo que hoje no mercado é o mais barato entre as hexagonais, pelo fato da característica desse material, que ela é com uma malha um pouquinho maior, a de 5 centímetros, com fio relativamente fino, e o principal objetivo e a principal aplicação desse material realmente é para cercamentos mais leves, ou seja, para cercamento de aves de médio porte, às vezes para demarcar uma área em que não tenha tanto acesso a animais, às vezes uma horta, um pomar ou alguma outra área que você queira demarcar, mas não tenha necessidade de muita segurança. Então você pode estar utilizando esse modelo. Caso você necessite de um cercamento um pouco mais resistente, aí você tem a opção no mesmo modelo de malha, que é a malha de 5 centímetros, mas com fio BWG18, que já é um pouco mais resistente. O modelo galinheiro grosso é o modelo então com o fio de espessura BWG18, o que equivale a 1,24 milímetros, é um modelo já com uma espessura maior, então ele é muito utilizado também para cercamentos de forma geral de terrenos, divisórias que são realizadas no meio da casa. Ele pode ser aplicado num local onde tem a necessidade de animais de pequeno porte, onde vai ter acesso, para cachorros de pequeno porte, para parte de ovelhas, porcos e outros animais de porte médio. Ele é um material também muito utilizado para cercamento de galinheiro, por ter uma resistência muito boa. Mesmo um galinheiro onde tenha animais na área externa, você pode estar utilizando porque não tem problema, ele tem uma resistência maior. O modelo de tela hexagonal pinteiro é o modelo então com a malha de 1 polegada, equivalente a 2,5 centímetros, e que possui um fio BWG22, que é o equivalente a 1,24 milímetros de espessura. Por essas características, esse modelo de tela é muito utilizado para o cercamento de aves menores, como por exemplo a criação de pintos, codornas, outras aves de pequeno porte também. Ela também pode ser utilizada para fechamento de hortas, pomares ou outras áreas de cercamento rural que você queira realizar o fechamento com uma tela de malha menor. Ele é um modelo que só não é tão aconselhado para você que quer fazer um cercamento mais resistente ou que precisa de uma segurança maior. Por ele possuir um fio fino, não é interessante você cercar animais de grande porte ou, por exemplo, utilizar para canil onde o cachorro seja de médio ou grande porte, porque corre o risco de danificar a tela com muita facilidade. O modelo hexagonal viveiro é um modelo de tela hexagonal com a menor malha. Ele possui uma malha de meia polegada, equivalente a 1,25 centímetros, e ele possui o fio o BWG24, que é o equivalente a 0,56 milímetros. Pelo tamanho da malha, é um modelo que realmente ele é fabricado para que você utilize para construção de viveiros ou outros cercamentos para pássaros de pequeno porte. Mas é um modelo que também pode ser adequado para projetos que você precise de uma malha pequena, às vezes uma horta, pomar ou algum outro projeto. O único cuidado que é importante ter é você verificar quais os animais que vão ter acesso a esse cercamento, seja pelo lado de fora ou pelo lado de dentro, para conseguir entender se esses animais eles não conseguiriam danificar essa tela. Como por exemplo, às vezes você tem um viveiro, mas do lado de fora você tem um cachorro de grande porte. Então esse cachorro poderia conseguir danificar essa tela. Verificando isso, você consegue evitar de ter problemas no futuro. Bom, esses são os modelos de telas hexagonais disponíveis hoje no mercado para você conhecer um pouco mais. Espero que você tenha conseguido entender as diferenças que eles possuem entre si, apesar de ter várias características em comum, Então, os cercamentos que eles podem ser utilizados são diversos, desde um cercamento de um terreno até o fechamento de um viveiro para pequenas aves. O principal nesse contexto é não só avaliar a questão da característica pelo qual ele é idealizado para cercar, ou a principal aplicação dele, mas você entender realmente no seu projeto o que mais se encaixa, na questão do tamanho da malha necessária, na espessura do fio para que ele possa ter a resistência, a durabilidade necessária para te dar o melhor custo-benefício. E além das características de custo-benefício de cada modelo, é muito importante você avaliar a marca que você também está comprando. Por exemplo, a Belgo, que é o modelo que nós estamos utilizando, é um material que ele tem algumas características bem diferenciadas em questão de qualidade do material. Por exemplo, a galvanização da tela da Belgo
ela é feita com uma tecnologia de galvanização a zinco muito diferenciada. Ela faz com que a absorção do zinco seja melhor e a quantidade de zinco que é colocado para a galvanização desse modelo é muito superior aos outros modelos dos concorrentes. Isso faz com que, de forma geral, você tenha uma durabilidade maior desse material, o que vai fazer com que o seu material também te traga um melhor custo-benefício. Uma outra característica muito bacana que poucas pessoas conhecem é o fato da diferença de resistência entre cada marca. Inicialmente, a gente relaciona o fato da resistência apenas à espessura do fio. Então, se você compara a tela de uma marca a uma tela de outra marca, desde que ela tenha a mesma malha e a mesma espessura, você entende que ela tem a mesma resistência. Porém não, isso é influenciado também pela liga que é utilizada do material para confeccionar a tela. E a liga do material da tela da Belgo é uma liga que suporta mais quilos-força por metro quadrado. Isso faz com que a resistência do material de forma geral seja melhor. Por esse motivo, quando você às vezes deixar um objeto cair sobre o material, sobre a tela, ou às vezes um cachorro tentar morder, a resistência desse material também vai ser maior. E isso faz com que o seu cercamento fique bonito e tenha também uma boa durabilidade por mais tempo. Isso vai fazer a diferença no custo-benefício do material. Se você gostou das informações, das dicas que a gente deixou aqui no vídeo, não deixa de curtir, se inscrever aqui no canal e acompanhar a gente nas redes sociais, porque isso mostra que vocês estão gostando dos vídeos e nos incentiva também a trazer novos conteúdos aqui para o canal.